Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões para fortalecer o canal e vir novas notificações. Então é isso. O conteúdo de hoje é sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele fez parte da Federação Brasileira Espírita, pessoal. Na verdade, é Federação Espírita Brasileira, me desculpem, eu troquei as palavras. Tá, gente? É Federação Espírita Brasileira. Ele fez parte da doutrina espírita aqui no Brasil, do espiritismo. Tá, gente? Então, assim, eu vou falar da história da vida dele, desde que ele nasceu até os últimos dias de vida dele. Tá? Então, vamos lá. O nome de Bezerra de Menezes era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. No século XIX, na fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue. Naquela época se chamava Riacho do Sangue, no século XIX. Hoje se chama Jaguaretama. E é no estado do Ceará. Ele era cearense, Bezerra de Menezes. O seu pai, o senhor Antônio Bezerra de Menezes, era um capitão das milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. E era senhor de terras também. Ele tinha as terras dele também. Tá? E a sua mãe, Fabiana Cavalcante de Albuquerque, era dona do lar. Tá, gente? Que naquela época, no século XIX, pouquíssimas mulheres trabalhavam fora de casa. A maioria ficava em casa, cuidando dos afazeres caseiros, dos filhos, do marido, assim por diante. Essa era a função da mulher no século XIX. Ok? Em 1838, que ele estava com 6 para 7 anos de idade, ele aprendeu a ler. Tá? Foi o primeiro ano dele numa escola pública, lá do Ceará, que era na Vila do Frade, que ele estudou. Daí, em 1842, a família toda se mudou para a Serra dos Martins, que é no Rio Grande do Norte. Qual foi o motivo? Perseguições políticas. E lá na Serra dos Martins, ele aprendeu latim durante 2 anos. Gente. Em 1846, morou em Fortaleza com o irmão mais velho. Ok, pessoal? E assim, o pai dele, eu vou comentar um pouco do pai dele, assim, eu fui ver a história dele, toda a vida dele, do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um homem bom, um médico, que assim ele dava preferência para atender os mais necessitados, né? As pessoas que não tinham condições de pagar uma consulta, um tratamento,
comprar remédios, assim por diante. Creio eu que ele puxou esse lado bom dele do pai dele. Por quê? O pai dele, como era um homem que tinha bens, tinha mais de uma fazenda, assim por diante, tinha criação também de animais, tá? O que acontecia? O pai dele era uma pessoa muito boa. Daí os parentes e certos amigos, tá? Certos amigos vinham pedir dinheiro emprestado para o pai dele. Pagar dívida ou pagar, sei lá, qualquer coisa. Vinham pedir ajuda para ele, ajuda financeira. E ele, a maneira de pensar do pai dele, a gente deve de ajudar as pessoas, eu vou ajudar. O pai dele prestava, não era de cobrar, tá? Deixava as pessoas por livre e espontânea vontade devolver. Óbvio que tinha pessoas que não devolviam depois o que ele tinha emprestado. Isso aí, né, gente, infelizmente isso aí é normal. A pessoa que é boa, pessoa boa mesmo, de verdade, assim, que empresta dinheiro, que assim não diz não para ninguém, que é muito prestativa, tem alguns tipos de pessoas que se aproveitam, tá? Que tiram a pessoa para boba. Infelizmente, a pessoa que é boa, ela é tirada para boba. Tá? Eu tenho um familiar meu que já é desencarnado, que também ele era tipo o pai do Bezerra de Menezes, que os parentes dele vinham, sugavam ele, sugavam. Agora dar algo em troca, nada, tá? Sugaram ele até onde pôde. Depois que ele desencarnou, como ele tinha uma família já, filhos e a ex-mulher, a ex-esposa lá, o que era dele ficou, né, para essa família. Só que esses parentes que sugavam queriam ter direito, né? Assim, gente, tudo bem a pessoa ser boa, tudo, mas tem limite, né? Mas assim, tem pessoas que elas... é o jeito delas. Fazer o quê? E o pai dele era esse tipo de pessoa. Tá? Emprestava dinheiro para fulano, ciclano, beltrano. Até que a família faliu, entrou em falência. E chegou um ponto assim que o pai dele estava endividado com os credores. Daí, como o pai dele era uma pessoa muito correta, muito, sabe, assim, honestíssima, tá? Muito honestíssima não é o certo, né, gente? Seria muito honesta, né? Mas é isso mesmo, uma pessoa muito honesta. Ele veio e fez uma proposta com os credores. Olha, para mim pagar vocês o que eu estou devendo, eu dou as terras, eu dou meus animais e tá tudo quitado. Só que é o seguinte, os credores, por incrível que pareça, eles vêm assim, eles não concordaram. Eles vêm assim, tu paga conforme o que tu pode, não vai se desfazer dos teus bens. Tu tem filhos, tu tem uma esposa, não faça isso. Eles falaram.
Para ver, pessoal. O que era para sugar ele, não quis sugar ele. Tiveram muita consideração com ele. Agora, os parentes e os amigos que não são amigos, tá? Sugavam ele, tá? E ele lá, bom, né? Daí, assim, entrou em falência, só que é o seguinte, não chegaram ao ponto de ficar pobre, tipo, na miséria. Não chegaram a esse ponto, mas chegaram ao ponto de ter que controlar as finanças, coisa que antes não precisava fazer, tá, gente? Daí. E o pai dele desencanou no dia 29 de setembro de 1851 de febre amarela. Daí, nessa fase, o Bezerra de Menezes se mudou para o Rio perdão, se mudou para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina, que o sonho dele era ser médico. Daí, em 1852, ele chegou a trabalhar no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Tá? Além de trabalhar no hospital, ele também dava aula de filosofia e matemática para pagar a faculdade de medicina. Assim, ele era muito inteligente, ele sabia latim, filosofia e matemática. Ok? Então, ele era fora de série, ele era muito inteligente. Tá? E em 1856 ele se formou. E em 57 ele foi admitido no Corpo de Saúde do Exército. 1857. Assim, eu vou fazer assim, 1856 ele se formou na medicina, tá, pessoal? E 1857 foi admitido como no Corpo de Saúde do Exército. Daí, como médico. E não demorou muito, em 1858, ele estava como cirurgião tenente no Exército, pessoal. Um ano depois. Tá, gente? Daí. Tá? Em 1857, ele se cadastrou ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina. Gente, tá? Olha, esse homem aí, ele fez tanta coisa, pessoal. Até os últimos dias de vida dele. Vocês não imaginam. Tá? Daí, nesse mesmo ano, ele passou a colaborar na revista da Sociedade Físico-Química. Tá, gente? Daí, em 1865, ele se casou. Não, em 1865 ele se casou com a segunda esposa, tá? Que eu falei agora ali.
A primeira esposa que ele se casou, gente, foi em 1858. Desculpa, pessoal, eu tô me atrapalhando aqui pra caramba, tá? 1858, que é a Maria Cândida de Lacerda, tá? Em 1858. Ela desencarnou no ano de 1863. Ela deixou um casal de filhos com ele. Ela desencarnou jovem, né, pessoal? Daí, em 1865, ele se casou pela segunda vez com a meia-irmã da Maria Cândida de Lacerda, tá, pessoal? Que é a Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, ok? Daí, com essa segunda esposa, ele teve 7 filhos. Daí, no total, 9 filhos ele teve. Bastante. Naquela época, século XIX, séculos atrás, até século XX ali, os casais, as pessoas se casavam, gente, a boa parte tinha, no mínimo dos mínimos, 4, 5 filhos, 3, no mínimo, tá? Mas assim, uma boa parte passava disso. Era normal, tá? Não tinha contraceptivo nessas épocas. Então, cada ano, dependendo, a mulher ficava grávida. Era um novo membro na família. Daí, ok? Daí, gente, ele não demorou muito, tá? Como ele tinha amigos políticos, tá, pessoal? Ele acabou entrando na política. Daí, tá? Em 1860, ele se elegeu vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes. Ok? Por que os amigos dele sugeriram para ele ir na política? Porque ele já estava, nessa época, começando a atender as pessoas mais necessitadas. Pessoas que não tinham condições financeiras de pagar consultas, tratamento, comprar remédio, tá, gente? Ele já estava começando com essa atividade de atender as pessoas mais necessitadas, ok, pessoal? Tá? E teve um chefe conservador da política que ele não queria que o Bezerra de Menezes se candidatasse, porque o Bezerra de Menezes era médico militar, por causa disso. Daí, o que Bezerra de Menezes ele fez? Ele pediu demissão no Corpo de Saúde do Exército, daí para ele continuar na política.
E ele foi indo, sabe? Foi indo mesmo daí, a partir daí. Tá? E ele desenvolveu na Câmara Municipal um grande trabalho em favor do município neutro. O que quer dizer isso? É a necessidade dos humildes e necessitados. Tá, gente? É bem isso, essa era o que ele, o trabalho dele daí. Ele foi reeleito no período de 1864 e 1868, porque ele fez um bom trabalho na política. Mas daí depois, mais adiante, ele deu uma parada daí, tá? Daí ele, em 1867, ele foi eleito deputado geral. Naquela época, eles chamavam de deputado geral no século XIX. Hoje em dia, se chama deputado federal. No caso, ele foi deputado federal em 1867, no Rio de Janeiro, óbvio. Tá? Daí. E ele, pelo visto, foi um bom político, pelo que eu sei da história. Ok, gente? Aí. Tá. Ele deu uma parada em 1868, mais ou menos, tá? Por aí. Em 1873, após ele estar 4 anos afastado da política, ele deu uma parada, tá, pessoal? Ele voltou como vereador, daí, novamente, como vereador. E em 1878, ele foi eleito à Câmara dos Deputados. Óbvio, representando o Rio de Janeiro, tá? Assim, depois que ele se mudou para o Rio de Janeiro para se formar em medicina, ele continuou morando no Rio de Janeiro. Continuou morando no Rio de Janeiro. Ok, gente? Daí ele ficou até 1885 na Câmara dos Deputados. Daí, né, nesse tempo que ele estava, até 1885, se criou a Companhia da Estrada de Ferro Macaé a Campos. Daí, tá? Até ele proporcionou uma pequena fortuna para o Bezerra de Menezes, ok? Tá? Mas assim, não foi aquela grande fortuna em si. Assim, aqui o Bezerra de Menezes, pelo que eu vejo, gente, ele era uma pessoa honesta. Que eu vejo. Então, assim, ele não tirou grandes riquezas na política. Pelo que eu vejo na história dele, tá? A mãe dele desencarnou em 5 de agosto de 1882 em Fortaleza. Ela morava com o irmão mais velho dele. Lá. Daí, depois de 30 anos de atividade política, Bezerra de Menezes, ele
encerra. Ele sai da política, tá? Ele não quer mais saber de política. Daí a vida dele muda novamente. Primeiro, ele foi médico, depois entrou na política, ficou 30 anos. E agora tem a outra etapa. Tá. Daí foi o espiritismo. Tá, gente? Foi assim, como é que começou essa ligação dele com o espiritismo? Tá, gente? Não repare que eu tô fungando, porque eu tô um pouco com gripe, pessoal. Tô um pouco com gripe, tá, gente? Hoje eu tô melhor. Esses dias aí não tava bem, mas hoje eu tô melhor, tá? Até eu tô meio que me atrapalhando um pouco por causa disso, tá, gente? Em 1875, apareceu a primeira tradução brasileira do livro de Allan Kardec. Esse livro é o Livro dos Espíritos. Daí teve um exemplar que foi oferecido a Bezerra de Menezes por um tradutor, tá? O próprio tradutor dos livros, né? Que trouxe esse exemplar para o Bezerra de Menezes ler, que é o Livro dos Espíritos. O Bezerra de Menezes leu todo o livro, tá, gente? E ele fez um comentário que, assim, aquilo tudo que ele leu, aquele livro ali, parecia algo que ele já sabia. Que, tipo, aquilo ali para ele não era nenhuma novidade. Aquilo. Assim, parecia que ele já tinha vivido aquilo, algo assim. Tá, gente? É assim, tem coisas que nós, que é, assim, que tanto eu como vocês, qualquer outra pessoa, que a gente fica assim, engraçado, parece que eu já estive aqui. E é a primeira vez que a pessoa aparece no lugar, né? Ali, tá ali, mas olha assim, mas eu conheço aqui, não sei. Que estranho, primeira vez que eu venho aqui, parece que eu já conheço. Ou duas pessoas se conhecem, parece que uma já conhece a outra. Isso aí é de vidas passadas. Foi o caso dele com o espiritismo. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês sobre o espiritismo em si. O espiritismo, na verdade, o espiritismo, não vou falar em nomes agora. Espiritismo, ele existe, gente. Ó, há muitos séculos. Olha, de repente até antes de Cristo. Antes de Cristo. Sabe por quê? Aqueles povos bem antigos, até povos aqui da América Latina mesmo, aí eles acreditavam em reencarnação. Tá? Acreditavam. Que tipo, morria a pessoa, o corpo, mas o espírito não morre. A alma da pessoa também não. Tá? O espírito tá ali. Daí ele vai tomar o rumo dele, tal, aquela coisa, ou ficar vagando. Eles acreditavam nisso tudo, gente. Há mais de 1000 anos atrás. Tá? Então o espiritismo em si, ele existe há... Olha, antes de Cristo já existia.
já existia. Só que com o passar do tempo, que daí, não sei, foi a época da Inquisição, sei lá, essas épocas aí que o cristianismo estava com muito poder, tanto que teve certas doutrinas que não faziam parte do cristianismo que foi cortada. É, foi. Agora, com o passar do tempo, agora a partir do século XIX, até um pouco antes, de repente, não sei, que voltou o espiritismo daí, tá, gente? Mas o espiritismo, ele é antiguíssimo, só que ele foi cortado ali, cortado, tá? Espiritismo, algumas crenças pagãs que ainda existiam até a época da Inquisição, tá, gente? Foram cortadas. Agora tá voltando tudo isso aí, tá, gente? Então vamos lá, tá? Então ele, assim, para ele não era novidade, não era novidade isso, o que ele leu, tá, gente? Não era novidade mesmo, assim, parecia que ele já sabia, óbvio, de outras vidas já, né? Tá? Até eu vou ler aqui, tá escrito aqui o que ele comentou, tá? E eu vou ler isso aí, tá? Ó. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz popularmente, de nascença, tá? Olha só a conclusão que ele chegou, espírita de nascença. E a família dele era cristã, católica, tá, gente? Então, o pai e a mãe dele nunca imaginavam isso aqui. Mas ele leu, ele se identificou já em seguida, tá? Pessoal, daí o Bezerra de Menezes, ele foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita no Rio de Janeiro. Aí. E em 1883 se intensificou um movimento contrário ao espiritismo, tá? Já sabe como é que é, os cristãos já estavam, né, as pessoas que estavam sabendo do espiritismo, que leram os livros, os primeiros livros que vieram aqui no Brasil, né, que foram traduzidos aqui, e não gostaram, tá? Não gostaram, tipo, como assim? Nasce, daí desencarna, vai nascer de novo? Não, né? Os cristãos, né, eles ainda tem gente que pensa dessa maneira. Que a pessoa nasce, tem aquele período de vida dela e desencarna e deu, acabou, não tem mais nada.
não vai nascer de novo. Tem pessoas que ainda pensam assim, que elas não acreditam em reencarnações. Tem, ok, pessoal? Tem. E exatamente essas pessoas estavam indo contra. Daí, nesse ano que foi lançado o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, né? Tá? Foi lançado por Augusto Elias da Silva, o reformador, essa Federação Espírita Brasileira, para não derrubarem o espiritismo aqui no Brasil. É, século XIX, gente. O Bezerra de Menezes, ele nasceu no século XIX ainda, naquela época, pessoal, tinha escravidão, 1831. Então vocês imaginam, tá, lá os afrodescendentes, né? Tinha as crenças deles lá, africanas. Os senhores não gostavam, falavam que era bruxaria, feitiçaria e tal. Até podia ter, mas era a crença dos africanos, né? Eles já não gostavam. Vocês acham que no século XIX eles iam gostar do espiritismo? Não. Com certeza eles devem ter pensado também a coisa de bruxa, feiticeiro, de mago, um monte vamos dizer bem, assim, uma maneira bem grosseira de falar. Um monte de abobrinha que eles pensavam. Tá? Tem gente que pensa assim ainda hoje. Tá? Mas aquela época era bem mais. Tá? Então, imagina. Eles já não eram a favor das crenças africanas, imagina se vai ser a favor do espiritismo. Okay? Ele nasceu numa época, gente, que as pessoas eram bem conservadoras mesmo, tá? Então, daí o Bezerra de Menezes, pessoal, ele daí ele fez parte, tá, desse movimento. Ele fez parte desse movimento a partir daí, tá? Pessoal, ali tudo, tá? Ele começou a fazer parte, participar, tudo, a defender o espiritismo a partir de 1886 daí, tá? E daí, em 1889, Bezerra de Menezes foi presidente da, da Federação Espírita Brasileira, em 1889. Aí ele foi
até 1900. Ok, gente? Defendendo tudo. E assim, ele se tornou médico dos pobres, ele já atendia pessoas menos necessitadas, né? Tempos atrás que ele era jovem, tá, gente? Tanto que os amigos dele botaram ele na política, tá? Ele fez trabalhos na política, bem interessantes, pelo que se sabe, tá? Entrou no espiritismo, ele continuou como médico, daí voltou, no caso, que enquanto ele estava na política, ele não pôde trabalhar como médico, daí, né? Mas após isso ele voltou a ser médico e atender os mais necessitados, tá? Até os últimos dias de vida dele. Ele desencarnou de repente, ele não estava doente, estava bem, tudo. Tá? Ele desencarnou em 11 de abril de 1900, de AVC. Por isso que eu falei que foi de repente, ele teve um AVC. Tá? Ele, no caso, como ele não era de cobrar as consultas, né? Ele fazia questão de atender os mais necessitados. Ele desencarnou pobre financeiramente, ok? Tá? Daí, como a família dele estava precisando de ajuda, né, após o desencarne dele, né, daí amigos dele ajudaram a família. Daí tá, gente. E ele, assim, é considerado Kardec brasileiro, tá? Pessoal, Kardec brasileiro. Aqui, olha aqui, eu tenho um resumo de muitas e muitas coisas que ele já fez na vida, gente. Eu vou ler aqui, porque de cabeça é tanta coisa para se lembrar, tá? O que ele já fez durante toda a vida dele. Então, vamos lá. Ele foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, sócio e benfeitor da Sociedade Propagadora das Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficente Cearense, pessoal. Tá? Ele escreveu em jornais como o Paz, redigiu Sentinela da Liberdade, os Anais Brasilienses de Medicina, colaborou na reforma na Revista da Sociedade Físico-Química e no Reformador, que no caso seria a Federação Espírita Brasileira. Tá?
ele utilizava os pseudônimos de Max e Frei Gil. Aí, tá, gente? Assim, ele foi uma pessoa muito inteligente, com certeza, uma pessoa boa. Ele foi considerado, e até hoje é considerado, médico dos pobres, tá? Que assim, desde novo, antes de ele entrar no espiritismo, ele já tinha essa ideia de atender os mais necessitados. Fez trabalhos, bons trabalhos na política, pelo que se vê. Chegou uma hora que ele se cansou da política, tá? Entrou no espiritismo. E aquela coisa, ele sempre trabalhou para os mais necessitados, já jovem, até os últimos dias dele. Então ele foi considerado o médico dos pobres. Tá? Atendeu as pessoas que não tinham condições de pagar consulta, tratamento, comprar remédio, assim por diante. Tanto é que ele morreu pobre, né, gente? Mas ele, assim, ele queria era ajudar essas pessoas. Essa era a missão dele, é uma missão que ele tinha na vida dele, na época. A gente. E assim, a Bezerra de Menezes, casa espírita dele, que eu saiba, tem no Brasil todo. Não sei se em todos os estados, mas eu acredito que tenha. Se não tem em todos os estados do Brasil, tem em quase todos, porque Bezerra de Menezes ele é bem conhecido. Aqui onde eu moro, em Porto Alegre, olha, eu fui ver, eu acho que tem umas 5 casas dele, Bezerra de Menezes. Pelo que eu vi assim. E fora ao redor daqui que tem também outras casas. E interior adiante. Agora imagina no Brasil. Se não é em todos os estados, é quase em todos os estados do Brasil. E Brasil é um país grande, né, gente? Para ver, ele é bem conhecido, ele é bem famoso mesmo. Ele foi, pelo que eu vi na história, ele foi dos primeiros da Federação Espírita Brasileira, tá? Ali que se iniciou. Então, ele tem história, tá, gente? Tem história. E muita. E as casas que é de Bezerra de Menezes, pelo que eu sei, a maioria são ótimas casas espíritas. Tá? São ótimas, pelo que eu saiba, assim. Tá, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu canal. Tá, gente? Agradeço muito. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Um beijo enorme. Tchau.